Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia Terra, bom dia Gaia, que acordou desejando paz e mais paz e mais paz. Quero cumprimentar a Terra, cumprimentar todos os internautas, todos os companheiros que nos acompanham, que estão conosco, que vivenciam este programa de educação planetária, este programa cujo objetivo não é efetivamente trazer chave na mesa, mas trazer reflexão, trazer análise, trazer aquilo que cada um do ser humano pode contribuir para um mundo melhor, que tem como consequências o desenvolvimento no individual, no coletivo. No coletivo, quando falamos o coletivo do aqui e o agora, o coletivo familiar, o coletivo da cidade onde estamos, o coletivo do país onde estamos, o coletivo do planeta Terra. Quero cumprimentar e dizer que, efetivamente, o nosso programa de hoje, que é um programa que tem como título As consequências da eutanásia no equilíbrio psicoemocional e espiritual do indivíduo e no coletivo, que é a quarta parte, trazemos nós uma reflexão.
do que é, afinal, a eutanásia, que tipologia de eutanásia nós temos, já abordamos isso nas outras partes, já falamos da eutanásia, já falamos da ortotanásia, da distanásia, da mistanásia. Vamos hoje bater um pouco mais na mistanásia. O que é isso de mistanásia? Vamos bater um pouco mais. Antes, com muita alegria, manifestar a gratidão de ter aqui uma convidada especial, uma convidada lindíssima, a doutora Mabel. O que eu quero dizer dela é o seguinte, muito pequenina, resumir bem o currículo dela, que é licenciada em Pedagogia e História, é claro, como pedagogo. Vamos analisar um pouco essas questões, as consequências da eutanásia e outras variedades ou variantes no equilíbrio psicoemocional. É mestra em Política Social e é doutoranda em Sociomuseologia. Hoje vamos ouvir um poema. É cordelista e musicista. Quem sabe ela poderá cantar para nós. E arte educadora. Professora na rede pública. Já tem de atividade enquanto professora há 25 anos, formadora nas várias áreas. Também é membro da associação Life Excellence. Trabalha com jovens e adultos em várias áreas do saber e particularmente na poesia. Já agora temos também outro convidado que já é permanente, não é? Que é o professor Eduardo Saldanha da Silva Freitas, coordenador adjunto do Programa Geral de Educação para a Cidadania da Casa do uma das na Casa da Família, está aqui para hoje, mais uma vez, nos debruçarmos sobre esse tema forte nas vidas de cada um de nós que habita o planeta Terra. Estamos aqui para salvar vidas, mas é para salvar vidas como? Fizemos juramentos de Hipócrates, mas como? O que é que efetivamente nós queremos nós? Então, eu só vou pedir a uma convidada minha, não sei quem é que está com o som aberto, está um som aberto, está a vir o barulho aqui. Eu, meu Deus. E, acho que sim, isso. Tem que baixar o som de casa para quando abrir, poder ouvir-nos. A Casa do Caminho também está em contato conosco, os meninos devem estar já em sala para acompanhar essa problemática forte. Mais uma vez dizer, gratidão a todos que estão presentes no programa. Mais uma vez ressaltar que este programa não tem como objetivo de trazer um tema fechado ou uma reflexão fechada, absolutamente. Nós trazemos um contributo, trazemos a gotinha d'água que tem que cair num copo para ir enchendo paulatinamente. Assim, eu vou passar a palavra à doutora Mabel para cumprimentar para já, depois o professor Eduardo e aí a gente avança para o tema. Mabel, por favor. Boa tarde para quem está em Angola, em Portugal. Bom dia ainda para quem está no Brasil, na minha terra originária. Eu estou aqui para aprender hoje muito sobre esse tema, é um tema muito interessante. Não é um tema que fala de morte, acredito que é um tema que fala de vida, porque a vida é eterna e continua, mas é uma reflexão muito necessária aos dias de hoje, onde as pessoas acham que têm direitos sobre a vida e a vida das outras pessoas, né? E é uma decisão muito séria. E eu quero dizer que esses momentos têm todas as vezes que a gente se encontra para falar de vida, a vida floresce, a vida reverbera, porque é isso que a gente quer, vida em abundância, vida em paz, com qualidade de vida. E para ter qualidade de vida não é necessário apenas, como algumas pessoas pensam, bens materiais.
mas informações sobre o que é vida, sobre tudo que é vivo e que está conectado. Então, acho que vai ser uma tarde de muito aprendizado. Desde já agradeço a doutora Amélia Casalma, que bota a gente nessas mandalas de vida e a gente aprende muito, né? O companheiro Eduardo também, doutor Eduardo Saldanha, e a todo mundo que está em casa, que está se conectando, que está chegando para essa roda de conversa essencial, importantíssima, para a gente que acredita no poder do coletivo, da união e da vida. Estou aqui para aprender e, desde já, gratidão. Gratidão, estamos todos para aprender. Aliás, aprendemos todos os dias com a criança mais pequenina e com o mais velho, com as folhas das árvores, com o tronco de uma árvore, com o jardim, com o capim. Toda a natureza traz um ensinamento. Recebemos o aprendizado se estivermos abertos. O vento traz uma mensagem também. Portanto, tudo traz mensagem e o conhecimento. Saldanha, por favor, estamos a poetizar, porque efetivamente o tema é tão forte que nós temos que começar a cantar, porque senão fica forte falar destas coisas, da eutanásia, etc, etc. Muito bem. Eduardo, professor Eduardo, tem a palavra para si, para cumprimentar. Muito bem, acho que o professor Eduardo está saudar a professora doutora Amélia Carlos Casal. Eu quero saudar a doutora Mabel Cavalcante e saudar a todos os internautas deste maravilhoso programa. Dizer que ainda sobre poesia, eu estou me assumindo agora como poeta também, entrando aqui na sintonia destas duas maravilhosas, embora o tema complexo e com muita coisa a falar, mas vamos procurar harmonizar aqui as nossas aulas para que de fato possamos falar sobre a eutanásia no verdadeiro sentido e as suas principais implicações, aquilo que são os relacionamentos interpessoais, da singularidade, acho que o nosso professor Eduardo está com alguns problemas de internet e vamos pedir algumas paragens para procurar. Isso. Muito bem, vamos pedir ao professor Eduardo para ver a questão da net, por favor, que o tema hoje é forte, precisamos de uma imagem boa, também está fusco aí. Okay. Cumprimentar então, nossa, os estudantes, não sei se saíram da onde, mas enfim. Olá, João. Olá, Edmar, bom dia, como estão? Estamos bem, senhora professora. Estamos bem, acabamos de sair agora da sala de aula para poder participar da live mais uma vez, que é um tema muito forte, e já agora agradecer e saudar a todos que estão presentes, muita paz. Ok, do meu lado também, né, gostaria primeiro de saudar e agradecer a sua excelência, a professora doutora Amélia Carlos Casalma. Não é sempre um prazer poder estar aqui nesse programa que traz conhecimento para nós mesmos e para o mundo todo, e poder participar dessa grande energia em volta do mundo e falar dessa temática que tem, inclusive, uma influência, um impacto muito grande, que muitas das vezes é deixado de lado, não é? Mas aqui nós temos temos o prazer e a amabilidade de conversar com bastante sensibilidade essa questão, que vai trazer mais um esclarecimento para todos aqueles que nos ouvem ao redor do mundo. Muita paz. Muito obrigada. João e Nanga, João e Edmar, eu vou já passar a palavra para vocês, porque se houver algum problema de caírem, vocês já abordaram o vosso pensamento,
porque o nosso objetivo é hoje tentarmos fechar um pouco este programa, embora nada fique fechado, não é? Mas já é a quarta vez que a gente traz esse assunto, porque na próxima semana, se calhar, vamos abordar um pouco mais de algo que vai aquecer um pouco o nosso fígado, falar da viagem, não é? Da viagem, vamos passear um pouco pelo Brasil, trazendo a nossa viagem do Brasil. Hoje vamos falar deste tema que mexe com as nossas emoções. Quando começa a pensar nesse tema, eu já começo a ficar com as energias todas mexidas, porque efetivamente falar de eutanásia para mim não é fácil. Então, o que é que nós já falamos bastas vezes, e vamos resumir aqui um pouco sobre a questão da eutanásia, a questão da distanásia, a questão da ortotanásia. Mas há uma questão forte que a gente não abordou, ainda não discutiu corretamente, que é a questão da mistanásia. Então, por favor, vocês comecem por trazer o vosso contributo e resumido, como estudantes, e eu gosto muito de vos ouvir falar, deste resumo desses 3 aspectos fundamentais, primeiro, e depois vamos pegar na mistanásia como um segundo momento, porque a mistanásia é muito forte. Atenção, estamos a falar de sociedade. Temos casos de todos os dias a ocorrer alguma coisa, morrer gente por desleixo social, não é? Temos vários casos. Então, eu só queria que nós agora abordássemos muito rapidamente, e porque o tempo corre, um exemplo claro, o que é que para nós vamos fechar a eutanásia, a ortotanásia, e qual é a mensagem que a gente quer deixar ficar sobre a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. Passo novamente a palavra para vocês, então, João e Edmar. Vocês estão com o som fechado, João. Isso. Pode falar. Sim, começando com as abordagens acerca do tema eutanásia, que é muito importante abordar, que não é fácil falar sobre eutanásia, e pouco se tem feito por este tema. Eu gostaria de esmiuçar aqui os meus pensamentos para melhor compreensão acerca deste tema que é tão importante, não só para mim, para todos nós. Então, eu começo por dizer que a eutanásia é quando uma pessoa gera intencionalmente a morte sem que sofra, sem que ela passe por danos ou por dores insuportáveis em que o paciente ou o indivíduo não suporta. Então, ela pede uma eutanásia, que é a morte lenta, a morte indolor, sem dor. O paciente, nesse caso, não sente dor e tem uma morte tranquila, segundo a medicina. Visto a pedirem esse tipo de morte, mas que não é o correto, porque eu tenho sempre ouvido meu pai dizer uma frase tão importante, que é a esperança é a última a morrer. Então devemos manter a esperança, viver cada dia após dia, porque nunca se sabe, mesmo aquela dor que nós pensamos que nunca vai passar, e no dia seguinte pode passar. Devemos manter a fé, a esperança de que tudo irá se resolver. Não ter uma morte antecipada, mas sim aguardar pela vida, aguardar, ter a fé, a esperança de que dias melhores virão. Então não há necessidade de nos precipitarmos quanto a este assunto. Já agora falando sobre a mistanásia, que consiste na morte miserável, a morte antecipada de uma pessoa, resultante da maldade humana, que é quando estive a fazer a pesquisa sobre esta temática, pude perceber que muitas das vezes nós temos visto em vários locais, como nos hospitais, que há pessoas à espera, que marquem consulta, à espera dos exames para poderem saber e fazer a medicação acerca daquilo que eles foram lá para poder saber sobre a sua situação, e acabam por esperar por muito tempo e não conseguem ter os resultados, acabam por morrer.
isto causando por negligência do hospital, e não só noutros locais, mesmo em casa também temos visto primos, irmãos, pais que passam por dificuldades, pedindo socorro, por ajuda sobre um determinado problema, e que eles não são ouvidos, não são resolvidos seus problemas, e acabam por ter uma mista nasa, que é a morte negligenciada por partes de outrem. Então devemos prestar mais atenção aos outros, devemos ter amor ao próximo, ter empatia, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro para que possamos ajudar, porque fazer o bem faz bem. Então devemos sempre apoiar o outro, prestar a máxima atenção sempre no próximo, dizer eu te amo, continua sempre a prestar atenção e nunca pensar em fazer o bem para depois ter algo de volta em espera de trocas. Não, nós devemos fazer o bem para que possamos também receber boas coisas por intermédio daquilo que nós fizemos, mas nós não podemos fazer com a intenção de esperar um bom resultado por outra parte, nós devemos fazer a nossa parte. Então a mistanásia e a eutanásia é um tema muito importante e bom sempre abordar. Gratidão à Sua Excelência por este tema e permitir que eu participasse desta live, que é para poder esmiuçar aquilo que são os meus pensamentos quanto a esta temática. Muita paz e muito obrigado. Muito obrigada, Edmar. Muito obrigada, Edmar. Muito obrigada pelo seu contributo. Muito obrigada. João? Sim. Bom, eu gostaria mesmo imenso de introduzir a questão, né, fazer uma pequena retrospectiva à questão da eutanásia, não é? É uma ligeira conclusão da temática que nós vamos apresentar aqui. Nós discutimos a primeiro sobre a questão da eutanásia, não é, como um processo através do qual se faz um encerramento do ciclo, digamos, da dimensão física de um ser humano, não é, interrompendo assim a vida do indivíduo para cessar o sofrimento. Isso dentro dos limites daquilo que é a visão ortodoxa da medicina, não é? Nós temos essa questão, né, nessa visão muito médica, muito somática, não é? Que não considera... Tem um número fora o 4020 4220, que o cliente possa ligar para falar com a humana. Tem um cliente de Mossoró que ligou agora, e desde segunda-feira está tentando... não entendo... Senhora professora, conseguem me ouvir? Acho que alguém falava ali... Não, é uma autorização de um procedimento, está entendendo? Irmão Tavares, estamos a ouvir a sua fala. Estamos a ouvir a sua fala. Está com a máquina quebrada, se eu não me engano, parece que é o... João, pode falar? Certo. Neste dia feliz, neste santo... O aplicativo ela não está conseguindo. Encontro né? com aí ela foi lá na amor é real, sua paz reina aqui. Aí ela está tentando e não está conseguindo. Tavares, é só aquela musiquinha, um momentinho, por favor. Tem outro número fora esse? Tavares, por favor, desliga o seu som. Desliga o seu som. Está a fazer interferência. Tá bom, tá, então consegue. Não consegue. Não lembro. Alô, está a fazer interferência? Tá bom, tá certo. Tá. Obrigado. Está a fazer interferência, desliga o seu som, está na câmara. Podes falar, João, podes continuar. João, podes falar. Estás com o som fechado, João. Sim, já consegui abrir o som, sim. Fazendo a retrospectiva, não é? Mencionei a questão da eutanásia, que já foi tratada, inclusive, nas outras lives, apresentando da mesma temática, não é? Nós podemos ver, a conclusão, em suma, foi que, não é, a intencionalidade, não é? Tem aí uma questão muito, que carece muito da nossa análise, não é? Porque a visão da medicina ignora muito daquilo que são as outras dimensões do ser humano, considerando simplesmente a fisicalidade do assunto, não é? Então, considere os aspectos puramente gerais, não é? Que isso é, que o ser humano tem outras dimensões, tem uma dimensão espiritual, tem
tem a dimensão, além da dimensão física, tem outras dimensões sofrem interferências quando a gente simplesmente se politiza por aquilo que é o somático, que é onde a medicina restringe o seu modelo de atuação, não considerando que esse indivíduo tem uma alma, tem um espírito que ao sofrer esse tipo de ação poderá sofrer penalizações, né? Carregar uma certa culpa, uma energia negativa, e que quando esse mesmo ser for reencarnar, pode nascer com esse sentimento de dúvida, de culpa, que vai corroendo esse indivíduo a ter assim um tipo de vida mais pesada, mais triste, mais agonizada, uma vez que ele serem acertadas no passado, uma vez que seria eticamente para aquilo que é o ser humano. Eu queria logo fazer uma introdução que é bastante interessante, uma vez que infelizmente não é, eu pude presenciar algumas dessas situações. Eu acho que já cheguei a mencionar em alguma das lives que eu no ensino médio havia feito o curso de saúde. Então eu trabalhei em instituições de saúde, onde pude ver em primeira mão, não é, como a mistanásia se manifesta, não é, partindo do pressuposto de que o conceito que temos de mistanásia faz muito casamento com a questão de que trata-se, né, daquilo que é a morte miserável do indivíduo, em que geralmente ocorre por negligência, né, pode ser por parte da sociedade em si, dos médicos, né, há aí uma omissão de tratamento, de cuidados, né, e o indivíduo vai falecer assim ou desencarnar por conta da imprudência, da negligência, né, e da omissão de cuidados por parte das pessoas. Houve um caso muito popular, inclusive, que foi aqui inserido numa das lives passadas, que foi o caso de um reitor, né, que infelizmente ele chegou a óbito por falta daquela disponibilidade dos indivíduos para ajudar. Era uma questão que, com uma intervenção dos indivíduos que estavam lá da própria sociedade, poderia se resguardar a vida, não é, do senhor, e poderia o ser ainda estar vivo entre nós, não é? Mas por conta dessa negligência, por conta dessa omissão de cuidados a serem prestados não é, ao reitor, nesse caso, ele chegou a óbito. Um outro caso para a questão da mistanásia foi o que ocorreu antes de ontem com um irmão meu. Ele sofreu foi um caso, inclusive, que me chocou. Ele foi cortado pelos braços, não é? E acabou atingindo uma artéria, não é? Como as artérias vertem o sangue, jorram sangue muito mais rápido, não é? Ele acabou chegando a óbito por conta disso. Uma situação que poderia ter sido controlada. Os indivíduos ficaram lá assistindo ele sangrando, não é? Eu não sei se procuravam pelo bandido, mas tinha uma pessoa que estava mais urgente, que precisava de cuidado, precisava, não é, da disponibilidade dos indivíduos, e acabou morrendo por negligência dos indivíduos que estavam lá. Havia muita gente, poderiam simplesmente, eu até referi, não é, que poderia simplesmente fazer um torniquete acima de onde foi cortado, até que fazer uma pressão na ferida e levar o indivíduo ao fim de que pudesse ter socorrido num posto, até porque tem um posto muito perto de onde ele sofreu o assalto, mas os indivíduos não tiveram, não é, essa disponibilidade para poderem ajudá-lo, não é? E ele, infelizmente, com a hemorragia, ele acabou entrando em choque e acabou perdendo a vida no local, não é? Então, essa questão da mistanásia, eu acredito que seja algo que deve mesmo ser muito tocado, não é? Porque é uma questão que chama à tona a questão da sociedade, não é? Como a Sua Excelência sempre diz para nós, não é? Quando nós estamos no meio de um conjunto de pessoas, não temos que parar para pensar simplesmente na responsabilidade coletiva, mas temos que pensar também na responsabilidade pessoal, porque nós, como seres que estamos aí, também temos responsabilidade, não é? Então, é importante que a gente haja em detrimento das situações, considerando que nós também somos responsáveis ali, não é? Porque é como diz o famoso ditado, se a casa do vizinho está pegando fogo, a sua também está em perigo. Então, a disponibilidade que temos em ajudar o outro quando o outro está em sofrimento, porque tudo consiste em energia, não é?
pode ser que em um determinado momento a gente precise de uma ajuda e tenha essa energia retribui-se. A gente consegue fazer o outro, consegue fazer o outro movimento, que quando a gente tiver a precisar, a gente também se beneficia disso, porque é um ciclo, não é? Então, essa questão toda voltada à mistanase, eu sinto que é basicamente um chamado, não é? A responsabilidade dos indivíduos dentro da sociedade. Perfeito. Muito bem. O João ficou sem rede. Estamos a abordar a questão da eutanásia. E eu vou passar aqui a palavra à doutora Mabel, já para pegarmos a questão que a Mabel fala de uma forma geral o que achar melhor, mas efetivamente a questão da eutanásia já foi abordada, mas podemos abordá-la sinteticamente, a questão da ortotanásia e distanásia, que no fundo estão dentro do mesmo pacote, uma que é a morte, que é efetivamente voluntária ou não voluntária, de eutanásia, e eu quero fazer, e acontece o caso de haver uma voluntariedade do indivíduo, inclusive há o que é considerado suicídio assistido, quando é ele que pega, quando o enfermeiro dá ao médico a injeção a ele próprio injeta a injeção, portanto isso é um suicídio assistido, e temos a questão da ortotanásia, que é efetivamente, que é dito pelos da saúde, que é uma morte mais tranquila, portanto, com menos sofrimentos, não é? Que está ligado aos cuidados paliativos, etc., etc., mas temos também a distanásia, que é a colocação, que são as máquinas, ou o prolongamento da vida, e mesmo quando não se tem certeza que essa pessoa vai cuidar, mas a gente já viu muitos casos, vai se curar, já viu muitos casos de pessoas que tiveram anos e anos conservados em máquinas e recuperaram. Houve outros que não recuperaram. Portanto, isso aqui é uma problemática grande, mas o João, que é estudante, vem trazer-nos aqui também uma questão que é a questão do... Estamos a analisar só o ponto de vista da fisicalidade ou da não fisicalidade. Porque quando nós analisamos o indivíduo na fisicalidade é uma coisa, quando tratamos do indivíduo na não fisicalidade também, né? Olhando para o ser holístico, para o ser integral, a análise é completamente diferente. Porque enquanto na eutanásia há o abreviamento da vida, porque há o abreviamento da vida, ok? Por vontade própria, às vezes não é por vontade, porque ela é exercida, às vezes até por familiares que, não sei se é por incômodo, se o que é, preferem que haja um aceleramento da morte, né? Que eu ouvi, inclusive, eu estive a ver aí um vídeo que dizia que na Holanda, porque é de facto possível, é autorizado, a lei prevê esta questão da eutanásia, que os mais velhos na Holanda têm que fugir para outros países, para os filhos não eutanasiarem eles, ok? Portanto, antes de chegar à altura própria e o dia e o momento. Então, aqui questões que estão muito ligadas ao aspecto social, também à responsabilidade dos familiares, do peso que o mais velho também sente, porque às vezes ele já não quer viver, ou por chatices, ou por não sei o quê, para querer fazer eutanásia, ok? Às vezes quer fugir da eutanásia. Portanto, há aqui, Mabel, uma questão educativa, uma questão social bem forte no meio disso tudo, é a questão da educação do conhecimento da componente espiritual. Também temos, então, essa questão da eutanásia que se mistura, okay? Da mistanásia, que é o nosso olhar, o nosso sentir, a indiferença, eu chamo-lhe a indiferença social, da pessoa chegar no hospital, fica na bicha do hospital, fica na que lhe atenda, fica esperando uma consulta, não sei quanto, fica esperando uma cirurgia, naquele interim a pessoa morre. Isso é, de facto, uma morte miserável, uma folha. E mesmo os Estados não terem condições, em casos de terremoto, resgatarem aquelas comunidades, como aconteceu com uma criança de 13 anos, ficou presa, ficou aí em vida. Sim, voltava. Fotógrafa tirar imagem, qual a nível que tinha porque não havia. Eu disse o seguinte, eu só quero pedir a Mabel, Mabel, dá para baixar o som do rádio ou da televisão que tem aí em casa? Da televisão do rádio.
Okay? Há alguma televisão ou rádio em casa que está a funcionar e que está a trazer tudo para aqui. Portanto, enquanto isso, eu vou passar ao Saldanha para ver se ele consegue falar, já que ele está com problemas da net. Pronto, já está bem aí a nossa Mabel, por favor, tem a palavra. Pode abrir o som, por favor. Pronto, acho que agora está melhor, né? Sim, está melhor. Muito bem. Eu antes queria só agradecer as pessoas que estão aqui no nosso chat privado, como Isaías Pascoal, que diz saudações cordiais, excelentíssima Presidente e estimados convidados. Desejo muita paz e muito amor a todos. Depois tem a El Soli, da Suécia. Gratidão, que veio de Estocolmo, dar-nos um abraço muito grande. Obrigada, muito obrigada por estar aqui conosco, minha querida. Muito obrigada. Passo a palavra, então, para a Mabel, por favor. A doutora Amélia e o Jonas e o Eduardo traz uma questão que, para nós do mundo que estamos aqui desse lado, né, no chamado velho mundo, dito civilizado, mas com idade, né, com os povos originários, a morte deveria ser um processo natural. Se a gente tivesse conhecimento, se as pessoas, nós estamos estudando isso, né? Mas a maioria ainda não, tivesse conhecimento de que não somos só matéria, como disse bem o Jonas, né? Não somos só físicos, somos espíritos vivendo essa experiência, né? Uma experiência na Terra, como tantas experiências que a gente já viveu, inclusive em outros mundos, né? Mas parece que o ser humano resolveu querer ser dono da vida e da morte. Então, começa... A doutora lembrou uma coisa muito interessante e triste. Às vezes, a decisão de pôr fim à vida de alguém nem é da pessoa, é dos parentes, né? Que vendo aquela pessoa como um peso, infelizmente, às vezes somos vistos assim, às vezes até pelos filhos, né? Porque o desamor está instalado, né? Infelizmente, mas a gente está brigando para que o amor vença e vai vencendo. Decidem. Ou então, decidem desligar as máquinas, né? Desligar as máquinas, e já está provado nas experiências de quase morte que muitas pessoas estão ligadas ali, mas estão ouvindo tudo. Só não conseguem fisicamente se comunicar. Pronto. Muito obrigado. Sim? Porque o início e o fim da vida, apesar de que a vida não tem fim, mas da vida no planeta, não é uma decisão nossa, tem que ser uma decisão em comum acordo, não é? Uma decisão divina e uma decisão da nossa programação espiritual, que a gente já chega com ela. Mas é que a gente não quer passar pela dor, não é? Então, o índice, por exemplo, de suicídios, que é uma outra temática, em países que aparentemente se tem tudo, tem todos os bens materiais, é imenso. Pronto, já entrei em contato com a PMS. Porque falta a metanoia, falta a mudança, a faxina espiritual, né? A mudança de conduta em relação à vida, que as pessoas não querem ter. Essa coisa da... Agora esqueci o nome, doutora, que eu nunca tinha escutado falar. Desculpa eu dizer. Isso. Isso, doutora. Pronto. Da mistanásia. Da mistanásia. Pronto, nós sabemos da exclusão social, né? Mas eu não sabia que tinha esse nome. Que é uma morte social, né? Uma morte que nós não temos o poder de decidir. Por exemplo, vou dar um exemplo muito triste. Quando o nosso povo do Amazonas morreu por falta de chegar às vacinas no Brasil, no antigo governo, foi uma coisa nesse sentido. Foi uma morte daqueles que não puderam, por exclusão social, não puderam escolher o final de sua vida, né? Desencarne coletivo, eu não sei, não tenho uma opinião formada, mas me chocou muito. Eu vivi um tempo na Amazônia
e aquelas pessoas realmente não estavam preparadas para uma pandemia, como o mundo todo não estava. E por uma questão de negligência do governo, a vacina não chegou a tempo e as pessoas morreram, né? Então, nós temos o DNA divino, né? Somos filhos do Deus da vida. Temos direito a viver em vida em plenitude. Como a doutora mesmo disse, aprendemos com tudo que está vivo, com o vento, com a folha que cai, não é? com a irmã chuva, com a irmã terra, com a mãe terra. Mas acredito que, se a gente for observar as pesquisas, quem mais está morrendo é o povo que não tem informação. É o nosso povo pobre, é o nosso povo que está sendo excluído. E essa questão a gente não pode aceitar. A educação espiritual, a educação para a paz, a educação planetária, por exemplo, que a Casa do Caminho luta para ter, é para que as pessoas tenham consciência disso. Que nós não somos só essa casca, não somos só essa casa onde o nosso espírito temporariamente mora. Somos muito mais do que isso, somos partículas quânticas, inclusive, dentro desse universo quântico onde toda a vida está inserida. Decisões como antecipar a partida ou antecipar a grande viagem não podem ser decisões tomadas no afã da... essa pessoa está dando muito trabalho, vamos desligar as máquinas. A decisão de continuar vivendo é uma coisa muito séria e é uma conexão que nunca vai se partir. A vida não se parte, a gente muda só de endereço, mas as pessoas não podem passar por cima desse tema, um tema tão importante, né? Não podem passar por cima desse tema, como, por exemplo, no chamado mundo velho, no mundo civilizado, eu agora vou decidir que um parente meu está muito velhinho, vai morrer, porque eu quero me livrar dele. E não é assim. E, mais uma vez, eu peço para que a gente escute a nossa ancestralidade africana, a nossa ancestralidade indígena, aonde o idoso, por exemplo, esteja ele com saúde ou não, né, vive conosco até o último dia de sua vida. Até o último dia ele está conosco, né? Nós estamos sempre cuidando uns dos outros, porque o mais velho, para a gente, é um sábio, é aquela pessoa que a gente escuta quando vai tomar determinadas decisões. Então, é muito fácil para o mundo moderno descartar essas pessoas, descartá-las, né? E se elas ficarem numa situação de muita fragilidade física, decidir por elas. Mas a vida é uma coisa muito maior do que essa existência atual. E acho que a doutora Amélia, ao trazer esse assunto, vai conectando outros e outros e outros e vai mexendo com uma coisa muito grande, que é a nossa experiência espiritual aqui no campo físico. Perfeito. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu vou passar, o tempo está a passar, vem uma mensagem também de Livramentos, que é de França. Então, estamos conectados ao planeta Terra, temos o Brasil, temos Angola, África, temos Europa, Portugal, temos Estocolmo, e como diz a nossa Mabel, o objetivo é ir mexendo, nem que seja uma gotinha cada um de nós. Eu, enquanto médico, quando eu entro nesse processo da eutanásia do meu paciente, depois como é que eu me sinto? Eu, familiar, que eu pedi, são estas consequências, estas consequências da eutanásia, da autotanásia, quais são? O que é que ocorre depois? O depois. Fico tranquilo, fico mesmo bem na fisicalidade. Como é que eu me sinto enquanto um ser vivente, um ser espiritual? Como é que eu me sinto? A minha consciência fica como? E o próprio paciente que partiu para a pátria espiritual, ou por aceleração, ou porque quis, atenção que a eutanásia é corte, é um suicídio. Como é que esse paciente do outro lado se sente? Como é que a pessoa que ajudou se sente? Qual é a responsabilidade espiritual? São perguntas que ficam no ar.
cada um vai responder como quiser e quando quiser. Por isso dizia que o nosso programa não é uma chave, olha, isso é assim, assim. Não, absolutamente. São reflexões que nós vamos fazer. Aqui a questão da ortotanásia, a questão da distanásia, pôr o equipamento, quanto tempo. Às vezes o ser até já morreu. Mas, e não é vontade, não é porque há a possibilidade de sobreviver, é o nosso apego. O apego, às vezes, também é tão grande, tão grande, tão grande, que nós não conseguimos liberar o outro. Não é? Aqueles que conhecem Chico Xavier, há histórias dessas que o Chico também conta, da questão da pessoa estar presa, está na máquina e o espírito quer se soltar e não pode. A gente não libera o espírito. Portanto, aqui a questão do amor, a questão do bom senso, que nós devemos, de facto, ter no momento, o bom senso espiritual, o bom senso, o senso crítico, a razão filosófica. A gente tem que saber pensar. Okay? Então, eu vou passar a palavra agora ao Eduardo para dar o seu contributo também enquanto jovem, né? Há pouco falaram os estudantes, são jovens, a gente quer os contributos de todos os jovens. Então, trazer o Eduardo para aqui para a nossa fala, por favor. Eu quero cumprimentar novamente a professora doutora Amélia Carlos Casalma, a doutora Mabel e a todos os internautas, ao João e ao Edmar, que estiveram também conosco há bem pouco tempo. O problema da rede não é um limite para estarmos aqui hoje. Bem, o tema é muito complexo, é muito vasto. Eu começo por definir a morte como a ausência da essência da vida na fisicalidade. A questão da morte muitas vezes está ligada ao entendimento dos povos sobre o sobrenatural. Mas, de uma coisa nós temos certeza: todo ser vivente na Terra sabe que ninguém tem controle sobre a vida e sobre a morte. São processos que acontecem de forma natural. E a morte, em função das leis divinas, não pode ser interrompida. Muitas vezes eu tenho dito que quando estamos a falar de eutanásia, nós estamos diante a dois termos fundamentais e que muitas vezes procuramos fugir, que é o suicídio e o homicídio. A eutanásia leva-nos para estes dois caminhos, e são caminhos que ferem os princípios da espiritualidade. Quem tira a sua própria vida, já disse antes, vai ter que pagar isso numa outra reencarnação, e se calhar não vai pagar numa outra reencarnação, mas vai ficar marcado no seu processo de existência. Ou vai diretamente para o umbral. Quem pratica o homicídio, neste caso médicos, familiares que decidem por si só encurtar a vida de um paciente em estado vegetativo ou em cuidados paliativos, certamente está a cometer homicídio, porque é matar alguém. E essa pessoa terá que lidar com a energia do homicídio também em seu processo de existência espiritual, carnal. E desta feita, eu digo para todos: por que apoiar um processo que todos nós sabemos que tem implicações e consequências gravíssimas? Não estou sendo contra o processo para quem faz, mas estou deixando uma mensagem que é necessário pensar no assunto de forma mais humanista, de forma mais espiritualista. Porque é fácil dizer, vamos desligar a máquina. O difícil é saber
se aquele era o momento certo para desligar a máquina. Porque já tivemos testemunho de pessoas que ficaram 40 anos em coma. E num dia qualquer, a pessoa está a levantar. Para dizer que ninguém sabe o dia nem a hora de quando é que efetivamente nós vamos sair desse processo que chamamos vida. Com sofrimento ou não, e até porque entendemos que se estamos aqui no plano físico, no plano carnal, é porque precisávamos estar, é porque tem alguma motivação, é porque tem algum motivo. Então não podemos deliberadamente dizer, chegou a minha hora e vou-me embora, desliguem as máquinas se eu já não estou a respirar de forma natural, se eu já não tenho atividades biológicas de forma natural, desliguem as máquinas. Onde é que está a esperança? Onde é que está o confiar no processo? Porque uma morte é sempre uma morte. Para nós, os africanos, o sentido da morte, a ausência da fisicalidade de alguém é muito forte. Tanto é que quando um vizinho nosso, um amigo, uma pessoa próxima e às vezes mesmo distante, tem um óbito ou passa por luto, nós queremos estar perto. Nós nos juntamos durante muito tempo. Os óbitos aqui fazem de 1 semana, 2 semanas. E nós queremos estar todos os dias consolando aquele amigo, aquela pessoa que perdeu um ente querido. Porque para nós, a morte sempre será um processo doloroso, embora entendermos que existe vida para além da morte. Num estado irracional, a morte para nós ainda será uma dor eterna, porque fica a saudade daquela pessoa, a saudade da fisicalidade daquela pessoa. Por isso preservamos, por isso lutamos pela vida. Quando ouvimos que um amigo nosso, um parente, um vizinho, tem alguém doente no hospital, nós vamos para o hospital. Nós acompanhamos aquele amigo dia após dia, até aquela pessoa levantar da cama. Nós vamos cuidar, nós vamos dar banho, nós vamos dar alimentação. Todo mundo quer se juntar para agregar energia para aquela pessoa. Os hospitais em Angola ficam cheios com os familiares, com os amigos, de quem está doente, de quem está internado. Porque nós sentimos que a saudade que aquela pessoa vai fazer quando partir para a pátria espiritual é muito forte. Esse é o nosso entendimento da vida e da morte. Por isso a questão da eutanásia e todas as outras formas de morte, para nós é muito forte. Para nós é muito forte. Porque nós queremos preservar a vida, seja de qual jeito ela for, seja de qual forma ela for. Nós queremos o nosso familiar, o nosso amigo ali presente. Há uns até que ainda dizem
andando, não andando, vendo, não vendo, o importante é que essa pessoa esteja ali, porque a saudade de perder aquela pessoa é maior. Assim eu termino com a minha fala para não me alongar, porque quando entro na inspiração, parar fica difícil. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Eduardo, muito obrigado por estar aqui também conosco. Também vemos imagens da Casa de Caminho André Luís, onde crianças, jovens estão aqui conosco nesta live, acompanhando, porque o objetivo da Casa de Caminho é trazer efetivamente cidadania, é trazer o sentido da vida, o respeito pela vida. E quando as lives da educação planetária, sempre os jovens estão presentes para podermos, sim, efetivamente, e neste tema tão forte, falar da vida. Falar da vida e falar, de facto, daquilo que o Eduardo também chamou aqui a atenção, da dificuldade que muitos de nós temos aqui, embora aceitar que a morte é uma passagem, é uma transição, não é? Porque nós vivemos em várias dimensões, mas a questão da fisicalidade ainda traz algumas dificuldades. Não é? Sentimos saudades, a saudade aperta, e não é só do nosso familiar, dos amigos, do avô do amigo, daquilo que outro. Estamos sempre prontos para estarmos perto e podermos auxiliar. Lembrar a todos nós que estamos no final desse programa, que faltam somente 5 minutos, dizer que a vida efetivamente é vida, que nós estamos de passagem, não é? A nossa fisicalidade serve para nós enquanto ser, enquanto o nosso eu superior, a nossa alma hoje, nosso espírito poder se manifestar para vivenciar a materialidade, para ir para a escola, para ir com o outro, porque se o espírito é uma centelha, é uma luz, se não tivéssemos um corpo, nós não poderíamos ir para uma escola. Imagina várias luzes sentadas aí, a correr de um lado para o outro, para serem tanto. Então, o corpo é muito importante, tem que ser muito bem tratado. E aí sim a grande dificuldade. Questão da eutanásia. Eu, Amélia Casalma, não deixa-me alguma tristeza, porque nós acabamos interrompendo um ciclo, um momento. É prematuro, a gente corta, não sabe, porque ninguém sabe, ninguém tem controle da vida. Hoje estamos bem, amanhã não estamos. A questão da ortotanásia, que eu bem morrer, como classificam, que eu dar os cuidados para que a pessoa não tenha dor, mas que possa fazer uma transição mais tranquila. Temos, então, a questão da distanásia, que é prolongar a vida, e havia uma questão que foi colocada por alguém para os pobres que não têm a oportunidade de deixar os familiares nos cuidados intensivos anos e anos, como é que fica? Acaba ficando também um processo de injustiça social, todo esse processo. Não é? Hoje temos então a questão da mistanásia, esse eu quero deixar no ar, atenção sociedade, porque mesmo nós que estamos nos hospitais, que acabamos aceitando a eutanásia ou não, a ortotanásia ou distanásia, a questão é, eu enquanto ser social, como me sinto? E aí entramos na mistanásia. Será que eu estou fazendo o suficiente para poder efetivamente salvar uma vida? Ou preferimos aliviar, vamos fazer logo uma eutanásia, ou tratar aqui dos cuidados paliativos, ou o que é que nós estamos a fazer efetivamente? O que é que nós fazemos no meio da rua quando vemos uma pessoa com grandes dificuldades? Será que a eutanásia é só chegar no hospital e não ser tratada imediatamente? Quantas pessoas morreram na porta dos hospitais? Quantas pessoas morreram no banco de urgência? Quantas pessoas morrem na cama dos hospitais, em locais onde a pobreza é muito grande, 2 pessoas numa cama e aquilo outro? O que é isso? Mistanásia. O que é isso? Enquanto nós, profissionais da saúde, espera mais um pouco, espera mais outro pouco, espera mais outro pouco. O que é que nós estamos a fazer? Mistanásia. E a questão que eu deixo no ar é, será que nós gostaríamos que nos fizessem isso? Então é lembrar um pouco o maior psicólogo da história, o maior
maior pedagogo da história, quando nos dizia: não faças ao outro o que tu não queres que a ti faça. Vamos fazer ao outro, gostaríamos que fôssemos tratados chegando no hospital com uma aflição, com dispneia, com a glicemia alta, etc, etc. E em vez de sermos socorridos, espera, e acaba morrendo sentado na porta do hospital ou na recepção do hospital. Quantos? E não vamos dizer que são dos países pobres, países ricos, que causas de morte, primeira, segunda causa de morte é desleixo, é aquilo, é aquilo. Vamos pensar. Vamos mudar a nossa sociedade, mas só que a gente não pode mudar uma sociedade. Nós temos que nos mudar a nós. Só nos mudamos a nós, no individual. E é o individual que faz o coletivo. Ok? Portanto, nós temos aqui alguns depoimentos. Temos aqui de Livramento de França, que diz aqui na França tem um grupo de pessoas que estão lutando para ter o direito do fim da vida triste. Claro, cada um vai lutar por aquilo que quer e vai assumir a sua responsabilidade. O que eu quero deixar a mensagem a estes irmãos que estão lutando para ter um fim da vida triste. Mas o que é o fim da vida triste? E será que nós só temos esta vivência? Porque eu não digo vida, porque vida efetivamente é uma. Mas quantas vivências nós já tivemos? Portanto, depende, por isso é que a gente diz que o ser é um ser holístico. Quantas vivências nós já tivemos? E quantas coisas já fizemos em outros que nos vêm hoje aqui no agora? Será hoje, com tanto conhecimento científico ou espiritual, em que nós podemos falar com as nossas células, nós podemos trabalhar conosco próprios, fazer o link com o nosso eu superior, nós precisaríamos de passar por tanto sofrimento. Se nós procurássemos o bem espiritual, efetivamente, em primeiro lugar, não é o bem religioso que eu estou a falar, não estou a falar de ir para a igreja, eu estou a falar do bem espiritual, de saber quem somos, efetivamente, que conexão fazemos. Qual é o nosso sentir, qual é o nosso pensar, qual é o nosso realizar, o que é que nós fazemos? É claro que cada pensamento nosso, cada atitude nossa interfere na nossa saúde. Nós estamos doentes muitas vezes, magoadíssimos, nervosos, não conseguimos nem perdoar. Quando estamos doentes, mal, a gente não consegue perdoar. É claro que o nosso corpo, as nossas células se destroem cada vez mais. Então é preciso passarmos isso ao paciente. É preciso educarmos a criança desde o jardim de infância a amar o próximo, a se amar a si próprio. Como dizia o Mestre Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo. Mas como é que nós vamos amar ao próximo? Temos que nos amar primeiro. E como é que nós sabemos que nos amamos? É aquilo que nós fazemos aos outros. Porque pela lei de causa e efeito, tudo aquilo que a gente faz volta para nós. Se fazemos mal ao outro, é claro, é porque nós não gostamos de nós, porque já sabemos que pela lei esse mal vai voltar para nós. Se nós gostarmos, vamos pensar duas vezes. Ok? Tudo bem querer ou ter o direito de querer a vida triste. Que vida triste. Que vida triste. O meu conselho é: vamos lutar, vamos fazer o bem, vamos visitar os hospitais, vamos ajudar os outros, vamos fazer coisas, porque essa vida triste vai deixar de ser triste. Porque nós vamos conseguir analisar que há pessoas que estão em situações bem complicadas. E aí, se calhar, a gente vai conseguir levantar. Quantas pessoas se levantaram da cama depois de estarem muito mal? Okay? Quantas pessoas? Aqui também, em Livramento, tem mais um, diz que triste o direito ao fim da vida, não é? Que efetivamente que é triste ter o direito ao fim da vida. É triste a gente ficar à procura, não é? Desse direito. Também porque efetivamente há aqui a questão social, a questão da mistanásia, em que nós não temos uma rede social. Essa rede de apoio, quantas pessoas sobrevivem porque há uma rede de apoio, tem os amigos. Quantos irmãos de vários países não têm um amigo ao seu lado? Não têm alguém à sua volta? Porque toda a vida viveram só pensando em si, toda a vida viveram só atrás dos bens materiais, toda a vida viveram só nisso. É claro que chega uma hora dessas e a gente está sozinho na vida. Fizemos um filho,
Não quisemos fazer mais porque a nossa linguagem é para 2 filhos, não tenho meios, não tenho aquilo outro. Chega a altura, a gente está mal, como dizem as crianças, estamos ferrados, como dizem as crianças. Então vamos abrir a nossa mente para o amor, vamos abrir a nossa mente para o bem-estar, porque de outra forma, efetivamente, vai ficar muito complicado, fica muito difícil mesmo nós podermos... temos aqui um convidado que se chega aqui a nós neste momento, o nosso Eduardo, parece que perdeu a linha lá onde estava, né? Então está aqui conosco neste momento. Okay? Talvez seja melhor chegar aqui. Muito bem. Então, dizer que estava aqui, tem uma mensagem, uma chamada de atenção para a mistanásia, que vem do nosso escritor Trajano Nancova Trajano, que diz assim: vida, ó vida, porque te quero tanto assim, vida. Sinto e percebo que a terra decidiu viver por isso. São ridentes e alvos os dias que reverberaram a harmonia e denunciam a mistanásia. Portanto, é o nós querermos o amor, o bem, que a gente denuncia a mistanásia. A gente não quer mistanásia, mas para isso a sociedade tem que crescer. A distanásia é um fenômeno social, é a mostragem de quem somos. Quando alguém chega no hospital e morre porque não teve cuidados em tempo real. Quando alguém na rua tem um ferimento, tem um acidente, e hoje, em vez de nós socorrermos, nós ficamos a filmar as pessoas para mandarmos para o YouTube, para mandarmos para redes sociais, mas deixamos as pessoas morrerem à nossa frente. Quando é preciso, às vezes, só fazer um torniquete, só fazer aquilo como que pronto, mas a gente não efetivamente consegue dar esse salto. Então, a mistanásia somos nós, é o reflexo de quem somos, é a indiferença, é a questão da educação para a paz, como falou a nossa doutora Mabel, é a questão da educação para a paz. A educação para a paz pressupõe tolerância, pressupõe cooperação, pressupõe solidariedade, pressupõe não indiferença. E a mistanásia quer dizer indiferença. Onde estivermos, para mim, onde estivermos, no hospital, na rua, até nos lares. Quantas pessoas morrem dentro dos lares devido a essa questão, que não tem esse nome, mas para mim é a mistanásia, que é a morte paulatina por indiferença. Okay? Por questões psicológicas que aqui a sociedade não vê e a gente sai toda a gente a rir, mas há uma morte lenta dentro de casa, que é a mistanásia. Então, vamos analisar. O tempo está a passar, eu vou dar um minuto para cada um dos meus convidados, para poderem se debruçar, por favor, mais uma vez, e dizermos assim: o tema não está fechado, nunca fica fechado, não é possível fechar. Queremos agradecer a Estocolmo, a nossa amiga Elsa Lee, gratidão por estar. Queremos agradecer aos amigos de França, que vêm de Livramento, e dizer sim, cada um tem livre escolha, pode escolher ou qual for a forma da sua morte, mas sempre lembrar que tem responsabilidades, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista espiritual, assumir a responsabilidade da sua partida, ou prematura na Terra ou não, porque ninguém sabe. Ninguém está para julgamento. Nós não julgamos ninguém. Nós só fazemos comentários. Nós respeitamos qualquer coisa. Eu respeito, desde que não me chamem para estar perto, porque não me chamem, porque agora vamos assistir aqui o indivíduo que quer morrer. Não vou, filhos. Não vou estar. E às vezes digo, mas nem vou fazer a prece, porque efetivamente cada um vai escolher aquilo que pretende fazer. Se quiser contar comigo, vai contar com a vida, vai contar com aquilo que eu gosto. Procurar que haja vida sem sofrimento. Que haja, seja o que for, que se morra, sim, mas sem dor. Eu já disse isso ao meu amigo, ao Mestre Jesus Mestre. Já que sabemos que vamos partir, não há necessidade de haver tanto sofrimento para que as pessoas partam, porque nós vamos seguir na mesma um dia. Então é melhor que quando chegar o período da gente partir, a gente parta sem precisar de passar pela dor. Eu não concordo com a dor.
Okay? Não concordo, estou a falar para os de França, para todo o planeta Terra. Eu não concordo com a dor. Há várias formas de nós podermos melhorar. Com a educação, fazendo pensar, é preciso pensarmos, assumir as consequências. Mas se ainda neste planeta, neste momento, é a dor que é necessária para nós despertarmos, que assim seja e que efetivamente nos obrigue a raciocinar e a dizer assim, ainda está, esse planeta está no nível que está, sobre também minha responsabilidade, então vou fazer minha parte. Era isso, eu vou passar a palavra para a doutora Mabel, 1 minuto, por favor. Eu só quero agradecer esse momento de tanto aprendizado e dizer que é isso mesmo, doutora Amélia. Vamos levantar a bandeira da vida. Se a gente souber cuidar da vida e ter a vida em abundância, ter consciência do nosso corpo físico e dele como morada espiritual, nós vamos aprender a cuidar de nós, a cuidar do outro, a cuidar do planeta, essa casa que nos leva pelo céu afora, e deixar de produzir coisas tão feias e tão violentas como essa coisa da mistanásia, que é a exclusão social dos que não conseguem ter todo o seu aparato de saúde, que temos direito a ele. Quero me despedir com uma pequena poesia, pequena não, né, que nenhuma poesia é pequena, mas uma curta poesia de um poeta lá da minha terra, espírita, da Casa Espírita Chico Xavier, que diz assim: não rompa o cordão que liga você à vida. Há tempos para viver, morrer e renascer. Há coisas que até parecem intermináveis, mas aos olhos de Deus, cada lágrima sentida cura os filhos teus. Aos olhos de Deus, quem faz o que ele manda, ele ouvirá os gritos teus. A vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Matar o teu corpo é o maior dos enganos. Por isso chora de dor ao ver o tempo passar. Quem fere a lei de Deus ainda não sabe amar. Por isso chora de dor ao ver o tempo passar. Quem fere a lei de Deus ainda não sabe amar. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bem. Eduardo, por favor. Por favor. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Não sei se me ouvem bem. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e deixar uma reflexão naquilo que é a mistanásia, que é uma forma de morte presente no nosso dia a dia. Você, profissional de saúde, que leva os medicamentos para casa, privando muitos dos pacientes deste mesmo medicamento. Você, médico, que quando tem que atender um paciente, fica na conversa com os colegas, ignorando os pacientes. Você, político, que precisa manter os meios para que haja saúde nos hospitais, desvia as verbas para isso. Você, pacato cidadão, que devia cuidar das estruturas ou das infraestruturas hospitalares, é o mesmo que vai pichando as paredes do hospital, é o mesmo que vai vandalizando os hospitais. Vamos refletir naquilo que é a mistanásia. Vamos todos pensar, porque falar da eutanásia é bom para refletir, mas falar da mistanásia, que é uma forma de morte que está presente no nosso dia a dia, nas famílias, no trabalho, nas escolas, etc. Vamos refletir. Muito obrigado. Efetivamente, esse tema já é a quarta parte, vamos ficar por aqui. Dizer que esta questão da mistanásia, a mim dói-me, mexe com a minha estrutura, porque depende de cada um de nós modificar a sociedade.
Agradecer mais uma vez a esta rádio que nos dá a oportunidade da fala, de termos o nosso programa de educação planetária, cujo objetivo, então, é trazer o contributo. E aqui, nesse programa de ser assim, é livre, sim. Cada um é livre, como dizem os nossos irmãos em França, de escolher como morre. Não há problemas nenhum. Cada um é livre. Isso é verdade, porque nós estamos num planeta de livre-arbítrio. Mas vamos pensar. Vamos pensar no abraço que poderíamos ter recebido. Quando voltamos para a pátria espiritual, porque hoje já não se pode dizer que não, quem morre acaba. A própria internet vai trazendo tantas mensagens daqueles que já foram, já regressaram. Atenção, com a rigidez dos nossos corações, com a questão do perdão, é preciso perdoar para aliviar as nossas células. É preciso fazermos as reconciliações. É preciso nos amarmos mais um pouco para amarmos os outros, para amarmos a sociedade, para podermos contribuir para uma sociedade melhor. Agradecer então os irmãos de Livramento, agradecer os irmãos da Suécia, da irmã El Soli, linda mulher, nobre mulher. Agradecer aqui a Isaías, o professor Isaías, da Casa de Caminho André Luiz, agradecer aos meninos jovens da Casa de Caminho, da Universidade Metodista e todos aqueles que efetivamente trazem-nos, estão conosco hoje, agora e todos os dias que vão ouvindo o programa para podermos levar essa mensagem neste campo quântico, nesse campo a que todos pertencemos, o planeta Terra. Vamos amar mais, porque no dia que aprendermos a amar mais, nós vamos deixar de lutar por ter uma vida mais, ter uma morte, escolher uma morte. E vamos escolher a vida. E vamos mudar. E vamos dizer assim, tenho o direito de escolher a vida. Tenho o direito de dar continuidade à minha vida. Quero ter direito a continuar a vida. Mas isso é para a sociedade no geral. É para todos nós. É responsabilidade coletiva. Gratidão a todos, gratidão pelo poema, não é, que nos foi já transmitido. Aliás, são 2 poemas, poema do nosso escritor Trajano, e que terminam dizendo que alvos os dias que reverberam a harmonia e denunciam a mistanásia. É preciso, sim, denunciar a mistanásia. O poema que nos foi trazido pela nossa Mabel. E agora, fechar com aquele que é um dos amigos grandes deste programa de educação planetária, com a música que Chico Xavier nos deixou, que ele cantava para sua mãezinha, que dizia assim: eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e harmonia, é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos, ouvimos de perto, serena voz, ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo amado zelando por nós. Que essa energia de amor e paz, que essa energia deste programa, retemperada pela energia do amor, da paz, da divindade pura,
envolva o planeta Terra. Que possa essa energia entrar para os chakras coronários dos vários presidentes dos vários países, para que possam sentir com a mente e pensar com o coração. Haja paz. Chega de guerra. Chega de guerra. Chega de guerra. Haja paz. Paz na terra. Paz na terra. Gratidão. E vamos lá. 1, 2 e 3. Eu me amo. 1, 2 e 3. Eu te amo. Gratidão. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.